Veja o que disse Daniel 8,16. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Gabriel, Gabriel, ô Gabriel, digo eu nesta noite, dá a entender ao Brasil, ao mundo, esta revelação da graça de Deus. É a única visão correta. Anjos não compactuam com o legalismo, porque sabe que só atrai acusação e maldição. Veja o que diz Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Se está falando que há outro evangelho, não é o da graça. Qual é esse outro evangelho? O da lei. Não pode isso, não pode aquilo. Cuidado, você vai perder a salvação. Cuidado, você tem demônio. Cuidado, a pombagira te pegou. Cuidado, você tem que batizar, senão você não é salvo. Cuidado. É assim. Não pode isso, não pode aquilo. Até no meio do casal se mete. Né, irmã? Até no meio do casal se mete. Ninguém pode se meter no meio de casal nenhum, a não ser dar bons conselhos. Segundo o que está na Bíblia Sagrada. Olha, admira-me. É Paulo falando. Nós não começamos pela fé, pela graça? Admira-me que estejais passando tão depressa. Eu admiro com as pessoas que vêm aqui, a esta igreja, aprende a graça e passa tão depressa para o outro lado. Não foram cortados pela graça de Deus. Porque quem é cortado da graça de Deus não retrocede. Não volta à lei. Não volta aos rudimentos. Não volta a obras mortas. Não quer desagradar a Deus. Não faz da graça de Deus uma coisa vã, decai da graça. Versículo 7. Qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Querem perverter o evangelho de Cristo. E acham que estão certo. A pastora está errada. Eles estão certos. Eles não conhecem a Bíblia. Vai conhecer a palavra de Deus para depois vir discutir comigo. Versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Alguém quer ser maldito aqui? Então não volte para a lei, fique na graça. Aconteça o que acontecer, permaneça na graça. Senão, a Bíblia está dizendo que é o quê? Maldito. Não sou eu. Os anjos, irmão, acreditam no evangelho verdadeiro. A graça de Deus. Graças a Deus, irmão. Graças a Deus que nós saímos do legalismo. Graças a Deus que nós estamos aqui debaixo desta graça. Nós estamos aqui porque Deus nos ama. Graças a Deus que nós saímos da maldição. Da maldição da lei. Jesus já nos resgatou. Por que eles querem viver na maldição da lei? Porque segue tradição. Porque não vai à Bíblia para ver se é a verdade. Tem preguiça de ler a Bíblia. Já tem o seu conceito próprio. Está estribado no seu próprio entendimento. Ai, amado. Você aqui recebe uma palavra pura. Você recebe uma palavra que dá vida e que dá herança. Paulo disse: encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem o poder de edificar e dar herança. Você que está sendo santificado, o que é isso? No seu dia a dia, no falar, no proceder, no agir, no pensar. Então essa palavra, ela lhe dá herança. Ela lhe edifica, ela te dá força, ela te encoraja, ela te levanta, ela te liberta, ela te transforma, ela te cura, ela muda a sua vida, ela muda as suas finanças, ela muda a sua família. Amado, se você não for próspero na graça, se na lei você não vai ser. Ela muda as suas finanças, ela muda a sua família, ela te tira de qualquer situação contrária. Ela derruba os seus inimigos, ela traz vitória, ela faz o milagre acontecer. Você está crendo nisso? Amado, essa palavra lhe dá tudo do que você necessita, amado. Então, lei não é evangelho. Lei não é evangelho. Lei não passa de regras. Lei não passa de dogmas. Lei não passa de rudimentos, de obras mortas. Sabe quantos mandamentos tinha a lei de Moisés para serem cumpridos? 613 mandamentos. A Bíblia diz: se você não cumpriu um, você pecou em todos. Alguém consegue cumprir 613 mandamentos? Você guarda o sábado e você faz a circuncisão? Não, então pecou.
Está debaixo de maldição. Mas o povo não entende isso. Há principados e potestades que há muito tempo atuam, amado, para não conhecer esta graça. É eles que agem na vida das pessoas. Meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa. Deus disse, grandes coisas fará. De fato você prevalecerá. Ninguém vai nos impedir de pregar esta palavra. Ninguém vai nos impedir de lançar esse fundamento, de mostrar a verdade. De dizer ao mundo, há uma palavra que liberta. Há uma palavra que restaura a família. É a lei? Não. Lei não é evangelho. Do que vivem as pessoas que pregam a lei? De regras e obras mortas. Jejuns, obras mortas. Deus vai ficar o mesmo se você fez jejum ou se você não fez. Vigílias. Deus não quer o seu sacrifício. Deus quer a sua obediência, a sua submissão, a sua fidelidade. A sua crença nele, no que está escrito aqui. No evangelho. Colossenses 2:20 diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, para que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não pode pintar o cabelo, não pode, tem que ficar mulher feia, sabe por quê? Para o outro olhar para a mulher do outro. Não pode. Tem que usar saia lá no pé. Isso é tudo o que? Rudimentos, obras mortas, amado. Ordenanças, isto são costumes, não é doutrina. Não quer que a mulher use brinco, pinta o cabelo, passa batom. Por quê? Quer deixar a mulher feia, sabe por quê? Porque homem não sabe se dominar. E ele fica se atraindo pela mulher. Foi o homem que lançou isso. Foi o próprio homem, porque as mulheres iam bonitinhas e ele não conseguia tirar os olhos delas. E eles fizeram esse costume e fizeram disso uma doutrina. É verdade, irmão, foi estudado isso. Porque na Bíblia não tem isso. Versículo 21. Não manuseis isto. Irmão, você acredita que eu fui proibida de ler livro? Se eu tivesse que ler livro, eu tinha que mostrar para o pastor. O que é isso? É domínio, é demoníaco. Agora a irmã Daiane vai ler livro, mostra para mim primeiro, irmã Daiane. Senão você não pode ler esse livro, você está em pecado. Sai da igreja. Foi o que aconteceu comigo, irmão. É cômico, mas aconteceu. Versículo 22. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Versículo 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, de rigor ascético. Esse rigor ascético é maltratar o corpo. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Não tem, tá vendo? Aqui tá falando. Porque para eles a mulher ficava sensual, não adianta. Amado, isso tudo não faz você vencer as tentações da carne. Não faz você vencer as batalhas da vida. Então, segundo lugar, anjos acreditam e amam o evangelho da graça de Deus. Terceiro, anjos desejam sempre ouvir a pregação da graça de Deus e aprender sobre ela. Graças a Deus, todas as vezes eu sei que se os irmãos não estão prestando atenção, os anjos estão. Porque os anjos, eles desejam sempre ouvir a pregação da graça de Deus e aprender sobre ela. Você sabia que aqui neste lugar tem anjos aprendendo o que você está aprendendo? Mas pastor, eu não estou vendo nada. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Os justos vivem por fé. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Você não precisa ver nada. Essa coisa de ver é da lei. Você tem que crer somente. Apenas creia que anjos estão aqui aprendendo as mesmas coisas que eu e você. 1 de Pedro 1, 10 e 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça, a vós outros destinado. Graças a Deus, a graça foi destinada a nós. Versículo 12. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Pronto. Eu falei coisa demais? Não. Está na
Bíblia. Perscrutar significa esquadrinhar, indagar, investigar, averiguar, minuciosamente sondar e estudar. Então, todos os dias que se prega a graça de Deus neste lugar, os anjos vêm sondar. Aleluia! Os anjos vêm esquadrinhar este lugar. Os anjos vêm averiguar minuciosamente este lugar. Os anjos vêm sondar este lugar. Os anjos vêm estudar junto conosco. Todos os nossos cultos são perscrutados por milhares de anjos. Eles amam este lugar. Sabe por quê? Porque aqui eles só ouvem aquilo que eles anelam perscrutar, que é a graça de Deus. Você está crendo nisso? Você acha que eu estou inventando tudo isso? É palavra. Vê aí na sua Bíblia, ó, preto no branco, um verdadeiro português. 1 Pedro 1,13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Amado, nós temos que estar inteiramente na graça. Não pode dar lugar à lei, nem um pouco. É inteiramente na graça, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de jejum leveda a massa. Um pouco de vigília leveda a massa. Ah, pastora, vamos fazer um jejumzinho. Vamos pôr uma sexta-feira para tirar demônio. Leveda toda a massa. Vamos fazer uma terça-feira para buscar o Espírito Santo. Leveda toda a massa. Vamos ver isso. Gálatas 5, 7, 8 e 9. Vós corris bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Quem é que quer isso, hein? Principados, potestades, o inimigo. E tem pessoa que ouve e sai e vai embora numa boa. Versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Não vem. Não vem de Jesus. Quem é que te chamou? Jesus. Não vem de Jesus. Versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Que é a massa aí? É a sua vida. Fermento o que é, pastora? Um pouco de legalismo, um pouco de tradição, um pouco de obras, um pouco de sacrifício, um pouco de jejum, um pouco de vigília, um pouco de sal, um pouco de óleo, um pouco de azeite. Um pouco disso leveda toda a massa. O que é leveda a massa? Estraga. Altera, estraga. Então, os anjos não participam disso. Eles não anelam perscrutar as práticas da lei. Na lei, Moisés e suas obras são exaltados. E na graça? Na graça é Cristo. Nós dizemos, nós somos o que somos pela graça de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Já não somos nós que vivemos. É Cristo que vive em nós. Se é pela graça, já não é pelas obras. O que é obra? É você fazer alguma coisa para você receber alguma coisa de Jesus, sendo que Ele já fez tudo por você. O que Ele quer é a sua crença, é a sua fidelidade, a sua obediência. Amém? Amado, na graça é Cristo. É sua obra consumada na cruz. É sua verdade pregada a Paulo, aos gentios. Vamos ver João 1, 16, 17? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Não está falando jejum sobre jejum, vigília sobre vigília, paninho sobre paninho, fitinha sobre fitinha, olhinho sobre olhinho, o que mais? Batismo sobre batismos. Olha, amado, cada vez que você vem aqui, é graça sobre graça. Veja o versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então nós, amados, sabemos que por meio de Jesus Cristo, nós não temos que pagar o preço. Nós não temos que carregar cruz nenhuma. Nós não temos que lamber o pó da terra. Nós não temos que fazer porque Ele fez. Nós não temos que ter medo do inferno, do demônio, do diabo, do futuro. Nós não temos que temer nada. Nós sabemos que nós já fomos lavados, salvos, perdoados, justificados, transformados. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E uma vez em Cristo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez ungido, ungido para sempre. Uma vez perdoado, perdoado para sempre. Uma vez abençoado, abençoado para sempre. Uma vez vencedor, vencedor para sempre.